Boa noite, muito bem-vindos a mais um episódio do BN Autoscast, o podcast que te coloca dentro do mundo automotivo na Bahia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante aqui. Esse mercado de seminovos sempre aquecido, mas ainda geram muitas dúvidas. Será que ainda é um bom momento? Se devemos comprar um seminovo em 2025? Eu trouxe hoje aqui duas musas para me ajudar nessa empreitada de esmiuçar esse assunto com vocês. Mas, inicialmente, eu queria falar para vocês, nós estamos aqui, esse é o último episódio da 4ª temporada. A gente vai dar uma pausinha e depois vem sempre com mais novidades. Queria agradecer a audiência até aqui. Essa temporada foi incrível. Nós alcançamos recordes de audiência. O Dr. Tiago Costa, o delegado de polícia, nos deu aqui um show mesmo, ele ensinou como não cair em golpe. Esse material viralizou em nossas redes, então quem ainda não assistiu pode acompanhar no BN Autos, tem o linkzinho lá para você acompanhar o episódio completo. Agradeço imensamente, por favor, continue compartilhando, curtindo, interagindo conosco e nos ajudando também a trazer assuntos mais importantes ainda para o mundo de autos, né? A ideia do BN Autoscast é justamente ajudar o consumidor numa linguagem clara, bastante simples e às vezes muitas coisas que quem está acostumado com a linguagem do ramo automotivo acaba se passando nas explicações cotidianas em coisas do dia a dia. Então, para isso, a gente traz aqui esse cenário, esse bate-papo bem descontraído. Mas como o assunto de hoje é muito importante, né, as vantagens, então, para comprar um veículo em 2025. Então, gente, antes de começar aqui com minhas convidadas que estão no estúdio, eu vou chamar via link Rodrigo Medeiros, que é o regional do Safra Financeira, e ele vai nos dar aí uma ideia de mercado nacionalmente falando. Então, assim, depois a gente vai falar um pouquinho aqui da Bahia, mas eu queria chamar até que o Rodrigo está nos aguardando aí na linha. Rodrigo, por favor, dê o teu boa noite aqui para o pessoal. Olha, ele já está com a gente. Deixa eu colocar o fone para escutá-lo. Boa noite, Dani. Boa noite, BN Autos. É um prazer estar aqui. Agradecer a você, como representante aí direta também do Auto Shop Itapuã. Me sinto honrado e feliz em participar aqui desse bate-papo. E vamos seguir aqui, sempre tentando trazer boas notícias e tentando ajudar o mercado a crescer, né? Acho que nosso intuito maior aqui é trazer boas notícias e trazer soluções. Ótimo. Primeiro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? A tua agenda é super complicada aí. Mas a minha ideia era o quê? Hoje existem alguns economistas meio que tocando o terror, dizendo que a economia não está estabilizada, que não é um bom momento para contrair dívidas, para adquirir algum bem. E, assim, o outro lado da moeda não é bem assim, ao menos na prática. Eu que estou dia a dia em campo com a venda lá de seminovos, eu vejo que o cenário não é bem esse. Então, eu queria que tu desse uma pincelada. Tá bom. Dani, trazendo um pouquinho aqui, até um tempo atrás, até como instituição aqui, a gente participou da Fenalto, e eu escutei muito os bancos, as instituições financeiras falarem que o mercado não cresceria. Alguns bancos um pouco mais comedido, que cresceria 3, que cresceria 6. E a gente, como Safra, a gente está pensando de forma positiva, falando já num crescimento de 9, né? Quando a gente olha aqui o acumulado do ano, a gente já vê aqui um crescimento de 6,5, mesmo com todas essas dificuldades aí de aumento de taxa Selic, a gente como Safra aqui tem um mercado aqui promissor e a gente está bem otimista em relação ao ano, tá? Porque a taxa assusta um pouquinho quando se fala que a taxa está muito alta e tudo. Mas vocês também têm produtos de prateleira que ajudam, beneficiam, no caso, nesse momento, mesmo com a taxa alta. Sim. Dani, a gente olha muito o mercado, esse mercado de seminovo hoje a nível nacional, ele representa 60% do volume. Quando a gente olha a Bahia, esse percentual é até maior. A relevância do seminovo, do usado dentro do estado da Bahia, ele representa em torno de 80%. Então, a gente olhando para isso, a gente tenta trazer soluções e produtos que encaixem melhor no cliente final. Então, a gente está falando aqui de trazer uma parcela menor, otimizando um plano que a gente chama até plano de prateleira, né? Um plano na medida, que a gente sempre coloca algo que encaixe no bolso do cliente. Então, eu tenho um plano na medida
que é 30% de entrada e 30% final. Eu tenho 40% de entrada, 40% final. Eu tenho 20% de entrada, 30% final. E tenho também plano semestral e plano anual. Parcela reduzida, as 6 primeiras parcelas reduzidas. A gente está falando aqui de uma carência de 6 meses. Então a gente sempre tenta encaixar um plano que atenda da melhor forma possível para o cliente. Então, sempre trazendo soluções para que o cliente realmente consiga realizar o seu sonho. Maravilha. Tu cuida dessa praça norte e nordeste toda, né? E realmente, assim, as vendas estão aquecidas, o financiamento está acontecendo, Rodrigo? Tá acontecendo esse mês, por exemplo, para a gente aqui, Dan, está sendo um mês espetacular, tá? A gente olhando aqui para o cenário interno, a gente tem uma inadimplência controlada, uma inadimplência baixa em relação ao mercado. Então, a gente esse mês já fez algumas melhorias, a gente está fomentando mais crédito. A gente já tem um crescimento aqui em torno de 15% de crédito a mais, comparado com o período anterior. E falando como otimismo, assim, a gente vê a empregabilidade aumentando. No período aqui do ano, a gente já vê 920 mil postos de empregos novos. O mês de abril foi um mês recorde comparado com o cenário que a gente vem acompanhando isso nos últimos 5 anos. Então, a gente pensa aqui de forma positiva, né? E eu tenho certeza que vai ser um ano, continua sendo um ano desafiador, mas um ano de crescimento. E a gente aqui, como instituição financeira, tentando trazer soluções para o mercado. Ai, que maravilha. Então, o recado bem otimista. Eu vou depois explorar um pouquinho aqui Cida também, para ela falar um pouquinho mais sobre esse produto que tu me falou, que eu achei bastante interessante. Eu tô com um feirão lá no Auto Shopping Itapuã, tu tá sabendo, né? Eu quero ver se a gente também aplica essa condição. Mas, olha, hoje nós falamos aqui através do link. Eu espero que em breve tu esteja aqui conosco, que aí presencialmente aqui eu posso explorar um pouquinho mais também, né? Tirar as dúvidas, talvez até nesse episódio gerem algumas perguntas sobre esse mercado financeiro e mais para frente tu pode vir participar e nos ajudar a responder essas dúvidas, né? Agora, vê aí o que que... Eu queria trazer só o último ponto como curiosidade. Quando a gente fala de novos pontos de trabalho, desses 920 mil pontos, postos novos de trabalho, por incrível que pareça, é serviço, e dentro dos serviços está serviços financeiros e imobiliários. Olha que notícia boa. Sim, que gerou este aumento de empregabilidade, é isso? Exatamente. Serviços financeiros e imobiliários têm fomentado, ajudado esses postos de trabalho aí a crescer durante o ano. E vocês fazendo a parte de vocês aí para ajudar esse crescimento, né? É isso aí. Então, Rodrigo, mais algum recado aqui para a Praça da Bahia, para quem está nos assistindo? Conte conosco, Safra Financeira trazendo soluções. A gente não quer ser a maior financeira do país, mas a gente quer ser a melhor financeira do país. A gente tem um time forte na ponta, são 700 operadores, 60 gerentes e 7 regionais, uma operação próxima do parceiro e principalmente próxima do cliente, para trazer soluções e ajudar a realizar esse sonho. Mais uma vez, Dani, obrigado. Obrigado por participar. Tenho certeza que na próxima eu vou estar pessoalmente e a gente vai ter muito sucesso nesses podcasts aí. Que bom, obrigada. Eu estou com uma cliente tua aqui também, que da Costa Azul. Ela sabe falar sobre isso, sobre a presença do Safra na revenda. A gente já conversava aqui nos bastidores. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo trabalho da Cida aqui. Realmente, a gente acompanha o crescimento da Safra Financeira e fica muito contente com isso. O mercado merece. Obrigada. Então, Obrigado. Até breve, meu querido. Obrigado a todos. Até breve. Um abraço. Pronto, as palavras do chefe aí, né, Cida? Agora sim eu vou trazer aqui as minhas convidadas, vou apresentá-las, né? Michele, gerente de marketing da Costa Azul. A gente botou o fone e ficou meio aqui. Vamos dar um jeitinho para aparecer. Dê teu boa noite aí, Michele, para o pessoal. Muito bem-vinda. Boa noite, obrigada pela oportunidade de estar mais uma vez aqui e poder contribuir, né, para esse tema que eu acho que é muito importante. As pessoas estão aí, algumas com dúvida, né, naquele pé atrás, mas não. Acho que a oportunidade é agora. A gente está aqui para esclarecer e com certeza até o final do ano muitos sonhos vão se realizar. É isso aí, Michele. Eu gostei muito da tua presença, por ter aceito o nosso convite também. Nós
trouxemos aqui, vamos tratar entre mulheres, né? Mas a gente domina bastante esse mercado porque tu tá na ponta, tu tá no dia a dia. Hoje tu faz bastante do marketing também, mas eu sei que tu está ali dentro da loja, vivenciando, atendendo o cliente, tem toda a bagagem do teu pai de anos e anos, né? Cada dia aprende um pouquinho ali com ele. Então, eu acredito que tu vai nos ajudar bastante hoje aí a explorar e desvendar e trazer para uma linguagem simples essas dúvidas de dia a dia que a maioria do consumidor tem. Obrigada mesmo, viu? Cida Quiniteu. Eu disse, eu vou errar o nome da moça. Ela, apesar de estar dia a dia comigo, né? Eu nem sabia o sobrenome, Cida. Bem-vinda. Ela atua aqui na Safra Financeira também, parceira e braço direito do Rodrigo em Salvador. A gente já se conhece de algum tempo, né? Verdade. Cida, agora deu teu boa noite, bem-vinda também. Vai nos ajudar nessa árdua missão de esmiuçar tudo aí a respeito de financiamento. Com certeza. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. É um prazer o convite, né, de vocês, Dani, do BN Autos. A gente está aqui para contribuir, para a gente realmente esmiuçar e tirar todas as dúvidas. E quem tinha alguma dúvida sobre o mercado de seminovos, é o momento, né? Então, a gente vai tirar todas as dúvidas, esclarecer, porque o mercado já está crescendo, ele vai voar, como a Michele disse, né? A gente tem sonhos grandes, né? Até o final do ano. Então, Cida, tu está junto na instituição Safra há quanto tempo? Eu estou no Safra há 7 anos e como gestora em março de 2025 É isso, eu queria te parabenizar também, porque eu acompanhei aí, esses isso 7 mesmo. anos, eu acompanhei de perto a tua trajetória, te parabenizar agora. Obrigada, Dani, pela promoção e está conduzindo maravilhosamente bem. É um grande desafio. Minha parceira também lá no Auto Shopping Itapuã, a gente está com uma campanha bem bacana e o Safra lá, sempre presente, a gente né? está aqui para isso, é um grande desafio e a gente vai corresponder à altura. Maravilha. E provar que a Bahia é sempre um líder, né? Então vamos lá, a gente agora tirar as dúvidas aí do nosso público, né? Principalmente assim, a gente está falando comprar realmente um seminovo em 2025, então eu quero passar para você assim, quais são as vantagens deste momento atual. Eu vou começar fazendo as perguntinhas aqui para as meninas me ajudarem, começando com a Cida. Falando a respeito do mercado, Bahia, Brasil atualmente, como é que tu vê o mercado hoje, Cida? Então, né, o Rodrigo já mencionou isso e o mercado de seminovos ele está muito em alta, né, no Brasil, e a gente tem uma grata surpresa que o estado da Bahia é um estado que a gente é líder, né, a gente está no ranking sempre, né, em primeiro lugar. Em abril de 2025 foram vendidas 52 mil unidades, né? Quase 52 mil unidades de veículos seminovos. Assim, é um super recorde, né? Um crescimento em relação a abril do ano passado de quase 27%, né? Isso é um fenômeno, né? Então, a gente realmente é um mercado que está crescendo muito, né? Com uma supervalorização. O valor dos seminovos cada vez mais alto e está gerando, assim, para o setor automotivo, assim, uma área altamente lucrativa, né? Com isso, né? Então, é só a gente comemorar, né? Isso. Basicamente, a gente está quase respondendo aí muitos dos questionamentos, mas assim, por que um seminovo em 2025? Cida já falou que o mercado está aquecido. Eu vejo sempre como o seminovo é uma compra mais consciente, né? De quem não quer perder com a depreciação do carro. Mas agora eu vou perguntar justamente para a Michele. Um carro 0 km deprecia mesmo? Deprecia muito na saída da loja, Michele? Tem realmente uma depreciação, mas para nós lojistas que trabalhamos, né, com seminovos, eu digo que é uma oportunidade, porque tem cliente que troca o carro todo ano, então eu consigo comprar um carro seminovo, pouco rodado, claro, né, ainda muitos na garantia, eu consigo passar isso para o meu cliente, então eu digo que ele compra um seminovo 0. Então, quase novo mesmo, né? Exatamente. Então, eu digo que é uma oportunidade. E isso aquece o mercado, né? É a rotatividade. Então, para a gente é bom sim. Maravilha. E assim, para o consumidor que busca um veículo seminovo, né? A gente já está vendo aí que é realmente uma boa oportunidade. Mas por onde tu acha que ele deve começar essa pesquisa? Eu quero um seminovo, começa por onde essa pesquisa? A pesquisa hoje, a gente sabe que o mercado está dominando aí pelo online, né? Então, a pesquisa ela começa pelo online. Então, verificar a loja. Essa loja realmente ela existe? Como é que está o conceito dela no mercado? Por exemplo, lá o cliente liga, a gente faz a videochamada na hora. Então, ele está aqui, ele olha a loja,
Os nossos vendedores, você entra lá no nosso site, você vê lá todos os vendedores. Então, isso já passa uma confiança. Sim. Então, isso, no mercado que a gente vive hoje, que tem bastante golpe, isso são pontos cruciais que você tem que pensar assim na hora de comprar o carro. Onde comprar? Então, compra lá na Costa Azul. Já fez aí a publi dela também, Vou dizer né? que é para financiar com Safra, né? Exatamente, uma boa boa, casadinha. minha parceira, Isso, parceira. agora, quando a gente fala assim, diretamente, né? O Safra também financia 0 quilômetro, né, Sim, Cida? sim. Mas a gente está falando assim, por que um seminovo em 2025? Então a gente vai tentar trazer todas as vantagens. O que tu percebe, estando no ramo há muito tempo também, sempre se fala de custo, né? O custo inicial. É IPVA, né? É aquela despesa inicial. Isso realmente, o do seminovo é mais vantajoso? Ele é mais barato, né? A gente vai dizer por quê. O seminovo ele tem um valor que já é mais barato do que um valor de um novo, né? Uhum. Então, realmente, o segmento seminovo, hoje a gente tem uma relação de custo-benefício que ela é muito legal, né? Então, a gente consegue atingir um público de várias classes, de várias categorias. Esse é um público hoje que a gente vê que ele está muito mais exigente, né, na solicitação de bens. É isso, como o Michele falou assim, antes de ele ver o carro, ele já pegou toda a procedência daquele ponto de venda. E isso é importantíssimo, que está fazendo uma diferença muito grande, né, para isso, né? Então, a gente tem um custo-benefício bom. A gente, como o valor do bem, ele é um valor abaixo do valor de um carro novo. Consequentemente, o valor do IPVA ele é menor e o do seguro também. Claro que o seguro ele tem outras variantes, né, com relação a risco, modelo, furto, né, isso impactua também no seguro. Mas, assim, com certeza é bem menor. Geralmente, quem está comprando o seminovo, está trocando o veículo, acaba que tem bônus no seguro, Exato. já vai e também diminuindo, seminovo, né? Hoje, o mercado seminovo hoje ele tem uma coisa que é assim, supervalorização do seu usado, né? Então, ele troca o usado na troca por um outro seminovo e as lojas estão também valorizando isso. A economia vai girando, né, automaticamente. Fideliza o cliente, ele volta, né? Ele vende um seminovo e recebe um mais antiguinho que já vai atender o outro consumidor. Certeza. E aí a gente vai girando, né? É essa cadeia. Esse estoque, muito legal. No mercado aqui, Michele, hoje em Salvador, assim, quais são os modelos mais procurados? Tem mais ou menos, são lá, tratando de Costa Azul, assim. SUV. SUV. Eu tenho visto isso também. Lá no Auto Shop a gente tem uma grande procura, às vezes do carro não para no estoque mesmo. Então ganhou realmente aí o gosto do público baiano também, né? Porque já era uma tendência do público brasileiro, o público baiano, até principalmente as mulheres têm optado, né, pelos carros maiores. É um carro mais alto, é um carro confortável. Geralmente tem um design bonito, eu acho que ele atende todas as expectativas. Mas até quem não precisa. No meu caso mesmo, sou eu e meu filho, mas eu tenho um carro alto, tenho um carro grande, uma mala gigante que eu nem precisaria. Mas a questão do gosto também é incrível. Cabe tudo lá dentro. E depois para revender também é uma oportunidade, fica muito mais fácil, ganhou, né? o mercado. Agora, Michele, eu vou manter essa pergunta para ti também. Assim, hoje Hoje, muitos clientes ficam inseguros na hora da compra de um seminovo, com medo de errar, né? Será que eu optei pelo modelo certo? Será que eu busquei a loja certa, né? Qual a dica que tu deixaria aí para o pessoal errar menos na hora de comprar um seminovo? Então, acho que é muito importante, assim, quando você vê aquela oferta, aquele carro que está com preço muito fora do mercado, fica aí com o pé atrás, porque você pode estar caindo num golpe, né? Sim. Então, você tem que começar logo pelo preço. E como eu já havia falado, acho que é importante você pesquisar realmente onde você vai comprar o seu carro. Então, sempre optar realmente por comprar um carro em uma empresa, né? Em uma pessoa física. Sim. Uma pessoa jurídica, no caso uma loja, né, que já seja credenciada. A gente viu inúmeros golpes nesse episódio que eu disse que nós conversamos aqui com o Dr. Tiago. Então, assim, tinham muitos episódios que eu já conhecia, porque assim, a gente lida com isso e sabe histórias do mercado automotivo. E no recorte que nós fizemos, que foi ao ar, muita gente disse, olha, como é que ainda cai num golpe desse? Esse golpe é antigo. Só que, infelizmente, muita gente cai. Então, nos próprios comentários, onde tinham pessoas dizendo como é que ainda cai, tinham várias pessoas dizendo assim, eu caí. E eles são tão articulados para poder enganar o consumidor, que às vezes é assim, uma escorregadela, aquele minuto de bobeira,
não tem como não cair. Então, precisa para o quê? Para evitar isso, não caia no papo de qualquer um, procure, né, uma loja que tenha realmente um nome no mercado. Que vá presencial também, né, na loja. Tudo bem que assim, a gente começa, a pré-venda hoje ela é online, mas assim, vá no presencial, vá na loja, porque hoje eles sofisticam os anúncios, né, com os logotipos das outras Principalmente lojas, na hora né? de fazer Exatamente, o pagamento, né? Faça o pagamento justamente quando está vendo o CNPJ, dá para dar uma busca no CNPJ da empresa para ver se é naquele endereço, se são as pessoas que estão tratando, não é isso, Michele? Outra coisa importante falando disso, até um boleto de quitação entrando nesse assunto, né, de banco, você tem que ter muito cuidado, porque até isso eles conseguem modificar. Gente, E todo dia estão se especializando no golpe. Então, enquanto a gente está buscando uma estratégia para não cair no golpe, eles já estão lá elaborando a próxima, que vai ser mais articulosa ainda. Exatamente. Né? E que ninguém conhece, e aí corre o risco de cair. Agora, a gente já vamos para assim, a parte do financiamento. Eu quis trazer muito essa questão hoje, porque não é todo mundo que tem lá o dinheiro à vista para comprar. E eu vejo muito assim, às vezes, mesmo tendo aquela economia à vista, o financiamento de carro, ele tem uma taxa mais baixa. Às vezes tu deixa o dinheiro lá guardadinho para uma reserva ou para fazer uma viagem, o que seja, e aí pode enveredar para o financiamento do carro, né? Mas eu queria agora aproveitar a presença da Cida para ela falar para a gente como é que funciona nos detalhes. Então, Cida, para quem nunca financiou um carro, vamos do início, né? Vamos desde a parte de documentação, de como escolher, né, uma financeira que mais se adeque, como é que faz para escolher taxa. Conta para a gente como é o início dessa jornada. O início dessa jornada ele começa quando o cliente ele procura um carro para comprar, né? Ele precisa comprar um carro e ele não tem o valor total. Né? Ele tem uma estimativa de quanto ele gostaria de ter um carro. Vamos dar um exemplo, um carro de 50 mil. Né? Então, ele dispõe de um valor de 20. Está faltando uma diferençazinha aí para a gente complementar. Né? Como que a gente vai conseguir fazer isso para ajudar? Como ele vai conseguir realizar isso? Né? Então, somos aí que nós entramos nessa negociação, né, como financeira. Nós temos um hall de lojistas aqui que são nossos credenciados, que são nossos parceiros, né, que tem uma relação comercial conosco. Então, esse cliente, quando ele chega numa loja para olhar esse bem, né, esse seminovo que ele quer adquirir, e ele não tem um complemento, aí a loja tem o papel de vamos oferecer isso para você. Qual é a solução que nós temos, né, para isso? A gente tem uma financeira que ela pode lhe ajudar com essa diferença. Você vai pagar em parcelas e você vai ter o seu bem no seu nome. Então, é assim que acontece, né? O cliente ele vai numa loja, ele começa a olhar um carro, e aí, a partir do momento que a gente vê que ele precisa de um complemento para fazer esse financiamento, é o nosso papel que é extremamente importante nesse momento, né? Então, é direcionado esse cadastro desse cliente, a gente solicita dele um documento de identificação, uma carteira de habilitação. Sim. A gente pergunta o que ele faz, onde ele trabalha, as informações básicas, né? Que a gente faz uma pré-análise dele, né? Então, pelo CPF dele, a gente vai já verificar se ele é elegível ou não a este crédito, né? Para fazer isso, então, ele sendo elegível, a gente pega as informações que hoje, os sistemas são tão modernos das financeiras hoje, que a gente tem todo o seu banco de dados ali, né? Ele está ali. Sabe a vida toda. A gente sabe, então a gente consegue ver o comportamento dele no mercado, através de um CPF, como é que ele está. Então, a gente faz umas perguntas, assim, o primeiro carro do senhor, como vai pagar, uma renda, se trabalha, e a gente repropõe esse crédito, né? Que ele vai ser analisado e saber se ele é viável ou não, né? Sendo viável, foi aprovado o crédito, que é o momento que a gente mais comemora, quando o crédito ele é aprovado, né? Fica todo mundo feliz. E a gente concretiza a operação, né? Assina o contrato, coloca o dinheiro na conta da loja, o cliente sai com o seu cliente. Fazemos as validações obrigatórias e aí ele sai de lá feliz da vida. Maravilha. E a gente também dizendo boa sorte, volte, a gente te espera no próximo. Michele, Cida deu o crédito para o teu cliente, ele é um super cliente que está com o score lá em cima. Ele disse, olha, o senhor pode financiar um veículo até 100%. Pela tua experiência, vale a pena financiar mais ou dar uma entrada maior? Dá uma entrada maior, porque, consequentemente, tu vai financiar menos, a sua parcela vai ficar menor e ainda você pode optar por planos mais enxutos, que eu acho que no máximo 48 meses acho que fica razoável, fica
bom Sim. para o cliente. Então, acho que optar por uma entrada maior sempre é melhor. Pra não ficar pagando juros sobre juros, né? Esse é o bicho papão, eu acredito. E ainda você pode optar, né, Cida? A pagar a primeira, tem mais um dinheirinho, paga a última, vai antecipando, né? Certo. Cida falou um pouquinho da análise aí do perfil do consumidor, o que conta, deu para a gente ter uma ideia, né? Agora, eu vejo assim uma dúvida que chega para a gente das pessoas que querem fazer assim, eu estou em dúvida se faço ou estou barganhando taxa no mercado e vai fazendo simulação em vários locais. Ou então foi lá no Auto Shopping em Itapuã, lá tem 33 lojas. Ele chegou numa loja, fez uma simulação, vai para outra simulação. Isso aí prejudica o crédito do consumidor? Prejudica, né? É a famosa palavrinha que a gente fala assim, tem muita passagem, né? A gente usa muito essa expressão no mercado, né? Que ele faz muita passagem. E isso não é bom para o CPF dele, né? Porque, na verdade, assim, os clientes, ele tem o mercado hoje de crédito, a gente tem uma análise através de um score, né? Que é o que a gente fala, que é um score, que é uma pontuação, nada mais é do que uma pontuação, né? Você tem um CPF e você tem uma pontuação ali onde ele vai lhe dizer mais ou menos a sua capacidade de pagamento, né? Se você tem capacidade de pagamento, ele analisa seu comportamento no mercado, seu endividamento, se você já fez algum tipo de financiamento, a gente costuma brincar, um crediário, né? Um cartão de crédito, alguma coisa assim. Então, isso é o que é o determinante. Então, não significa dizer, ele vai testar em várias lojas, ele vai dar várias passagens, a gente vai ver que ele teve várias recusas, então isso só vai prejudicar ele, não reverte isso. Certo. Né? Então, não adianta. Eu vou aproveitar aqui justamente porque a gente está falando que o CPF tem que estar azul, se costuma dizer no mercado. Para esse CPF estar azul, para deixar o crédito impecável para o financiamento, essa prática não é a recomendável, mas como faz então para esse score levantar, para estar bonitinho na fita lá no Safra? Então, para o Safra e para o mercado, né? Ele é um cliente assim que ele realmente ele tem que ser um bom pagador, né? Se ele tiver contraído algum tipo de dívida, algum parcelamento, alguma compra no cartão de crédito, um financiamento de um imóvel, que ele tenha capacidade de pagamento e regularidade nesses pagamentos, né? Isso conta muito, né? O score ele é determinado por dois birôs, né? Por birôs que os mais conhecidos seriam na Serasa e SPC. Então, é ali que você vê a movimentação dele, né, no mercado, é aquilo ali que sinaliza, né, como é que está a vida financeira dessa pessoa, né? Então, é isso que a gente tem que olhar. Esse cliente, para ele ter um CPF, que a gente considera um CPF bom, que tem a capacidade de pagamento, ele tem que ser um bom pagador, ele tem que ser um cliente que, ao longo da vida, nas experiências de crédito dele, que ele contraiu, que ele fez uma compra, que ele honrou com as suas dívidas, né? Que ele honrou com os seus pagamentos em dias. Isso realmente é muito importante. Isso então, ajuda bastante. Resume aí quais as melhores práticas que tu considera para o consumidor poder ter um score elevado? Então, o bom pagador, ele tem que, a partir do momento que ele contrai uma dívida, ele pagar em dias, né? Ele não atrasar, ele não renegociar essa dívida, também é muito importante com isso, né? Qualquer coisa que ele venha, tem que ver a renda, se a renda comporta aquela operação, se ele consegue pagar aquilo, né? Se o endividamento dele não for muito grande, a gente precisa buscar isso, que ele tenha um equilíbrio e comprometa até um determinado percentual da renda dele, a gente fala mais ou menos em torno de uns 30%, para que ele consiga honrar, né? Então, você pagar em dias as suas operações, as suas negociações, você não comprar mais do que você pode. Então, é mais ou menos a regularidade, né? É você manter a sua capacidade de pagamento, ela sempre íntegra, ali, sem nenhuma oscilação. E você poder fazer realmente o que você pode, né? O que você pode pagar. Então, eu acho que isso pontua o seu relacionamento com um banco, com um cartão de crédito, né? Isso ajuda, são coisas que ajudam bastante. E ao contrário, Cida, qual o impacto de ter o nome negativado, né? O que isso acarreta para o consumidor? O nome negativado já fica bem restrito, né, a concessão de crédito, muito restrito, né? Isso aí vai demonstrar que ele, perante os órgãos de crédito, seja um cartão, seja um financiamento de carro, seja um financiamento imobiliário, que vê que ele não pagou aquilo, né? Então, aí vem um protesto, vem uma negativação nesses birôs de crédito, né? E aí o score cai. A probabilidade da gente reverter um crédito desse é muito difícil. Fica essa mancha, assim, lá no cadastro por quanto tempo? Então, até que, assim, que ele regularize, né? Ele precisa que regularize isso. A gente, às vezes, entende que é um momento pontual. Alguém pode passar por uma dificuldade. Sim.
de algum atraso, ok. Mas aquele tem clientes que são reincidentes. Então, para que ele volte a limpar o nome, né, que é a expressão que a gente usa muito, ele vai ter que estar regular durante um bom tempo, ele vai ter que limpar, pagar todas as dívidas, ele negociar todas as dívidas para que esse nome ele seja excluído dos órgãos de proteção do crédito, né? E assim, demora um pouco, porque é como se fosse... Eu digo assim, excluído, tudo bem. Consegui regularizar, eu estou fazendo uma dúvida que é bastante pertinente. Ele consegue até pagar as dívidas, mas não amigos. significa dizer que vai ser de imediato Sim. esse comportamento no mercado. Até porque ele vai passar um tempinho sem conseguir um crédito novo, né? Ele vai voltar a pagar à vista... Né? Mas até... a dúvida do consumidor é bem essa, assim, eu saí, não estou mais, tô com o nome limpo, tô com o nome limpinho lá, mas a partir daí, ele vai buscar crédito no mercado, que 1 ano, 2 anos, ele não fica tem como manchado. A gente não tem como mensurar, não tem uma porque vai depender do quanto ele estava e o negativado, tamanho do rombo. do tamanho, né? Do que ele deixou, da dívida que ele deixou, né? Sim. Então, é isso que eu estou dizendo. Às vezes é uma coisa que é pontual, então demora menos tempo para ele contrair um crédito novamente, mas assim... Fica um registrozinho lá, assim, que você teve um prejuízozinho aqui no mercado. E mais uma dúvida, não é minha, graças a Deus eu não estou devendo agora. Mas, assim, vamos dizer, não negativou, mas está devendo lá uma vela para cada santo, devendo para muitos órgãos, devendo bastante. Isso o banco também rastreia? Rastreia. Para não conceder mais tem crédito mesmo. Hoje que a gente chama o endividamento, mesmo, né? que não tenha sido negativado. Exato, a gente consegue rastrear alto, tudo isso. Tem endividamento, tem vencido, tem um prejuízo. Às vezes não está negativado, não. Mas a gente consegue ver o endividamento dele. Aqui a nossa produção até preparou uma pergunta que eu acho bacana e tu deve ter, com essa experiência que tu tem, se existe algum mito comum sobre o CPF e o crédito, para alguma coisa para tu desmistificar. Ele até pontua assim alguma coisa sobre quanto mais cartões de crédito eu tenha, melhor. Mito. Não tem nada não a adianta. ver. Você pode comprar um montão no cartão de crédito. Não vai medir a sua capacidade total de pagamento para um financiamento. O financiamento é uma coisa que ela é mensal, né? E tem como rastrear a vida da pessoa, viu, gente? Olha, fiquei Mas ligada. é mito, pessoal, não esconde mito. nada. Eu, assim, a gente sempre tá assim, há muito tempo atrás, né, quando eu iniciei aí no mercado de seminovos, que tinha aquela fichinha de crédito, e aí quando colocava lá as pessoas, eu me lembro até hoje, tinha uma pessoa casada e o marido tinha alguma restrição, e ela colocava lá separada, solteira, para que não aparecesse a restrição do marido. Hoje em dia, nem precisa comprar muito no cartão enganar, de crédito. Comprar muito no cartão de crédito hoje é bom para pontuar. Sim, né? É o outro lado, exatamente. Agora a gente vai para um quadro bastante interessante aqui, que a gente fala seguindo aí no mito ou verdade, né? Vamos lá. Então, ver a respeito do crédito. A gente vai desmistificar algumas crenças comuns, vai já com umas informações diretas, e aí vocês vão dizer se é verdadeiro, se é falso, né? Vou começar aqui com a Michele. Sobre um mito ou a realidade, vamos ver. Comprar um seminovo de cor diferente, tipo um amarelo, roxo, tem os verde-limão aí na praça, né? Isso é sempre um péssimo negócio? Ele realmente desvaloriza muito? Realmente, tem uma desvalorização porque é uma cor mais específica, então é um mercado mais específico. Eu posso dizer que é um cliente mais específico. Eu acho que para carros assim de porte médio, as cores básicas, preto, branco, cinza, elas realmente tendem a sair mais. E essas cores se enquadram mais para veículos premium. Certo. Então, o que acontece? Vai ter uma desvalorização, provavelmente, e às vezes uma dificuldade para vender o carro, mas porque é um cliente mais específico. Sim. É esses carros rosas que a gente está vendo por aí, várias outras coisas. Agora, quando opta pelas cores neutras, cores básicas, vai ano, entra ano, né? E o carro tá ali, continua valorizado. Eu fico com medo de arriscar, apesar de achar sempre básico, ver uns lindos assim de vez em quando, eu fico com medo de arriscar. Cida, um mito aqui, isso aí, eu acompanho no mercado há um tempinho, vamos ver o que tu me diz sobre isso. Se meu nome está limpo, né? Claro, não tem restrição, SPC e Serasa, o banco é obrigado a me dar crédito? Mito. Por quê? Não tem obrigação, até porque é um critério de crédito, é uma análise, né? Como eu voltei um pouquinho atrás, a quantidade de fatores que são analisados num CPF são muito grandes, né? A capacidade, a renda, é o endividamento dele no mercado, é como ele se comportou, se ele é um bom pagador ou não, então isso vai interferir, né? Mas ter um nome limpo
Já é um grande passo. Agora, né? não está no script, mas também a gente traz um pouquinho da experiência do dia a dia aqui. Então, às vezes, assim, nem o cliente sabe, eu não sei, porque o meu nome, né, não foi aprovado, porque o crédito não foi aprovado. E eu já vi acontecer, não sei se tu pode dizer se é ou não, mas existia um tempo aí das revisionais, né? A pessoa financiava, assinava lá um contrato onde dizia que estava de acordo com os termos e um pouquinho mais para frente tinha até uns escritórios de advocacia muito bem articulados aqui que orientavam a pessoa a ir lá e questionar a taxa, questionar o que foi assinado, e isso no futuro trazia uma dificuldade para o crédito. Isso ainda acontece. Graças a Deus, assim, a gente diminuiu bastante, né, o índice de revisionais, assim. Foi um período assim bem tumultuado, né, que revisionaram, né, as pessoas eram influenciadas por advogados, né, e que faziam isso, a gente realmente ficou bem surpresa. Isso realmente impactou muito, né. Mas esse consumidor fica como se fosse numa lista negra, assim, do banco? Fica. Você consegue pegar qualquer histórico, em qualquer época que ele revisionou contra a instituição financeira, a gente tem acesso. Pois é. Eu vejo isso porque, às vezes, assim, a pessoa pode imaginar um ganho imediato, tirar alguma vantagem imediata, mas aí vai comprometer o crédito aí por muito tempo, pro resto da vida, porque ele achou que ele estava no direito de fazer uma contestação, mas isso vai custar caro, né? Isso. Esse que é o problema, minha gente. Agora, Michele, se o seminovo está com preço muito abaixo da tabela FIPE na Bahia, é quase certeza que esse carro tem algum problema, é golpe. Isso é mito ou é verdade? Verdade. Não tem uma bolacha quebrada, não? Não, pode desconfiar. Pode ter quilometragem adulterada, algum tipo de problema mecânico, pode ser furto, roubo. Tanto que nós falamos no episódio aí das fraudes, justamente desconfie, gente, desconfie. Como para o banco, assim, não tem dinheiro de graça aí no mercado, né? Não tem também essas bolachas quebradas do jeito que tá. Quando fala assim, não, por isso mesmo, por ser uma oportunidade, pelo veículo estar com preço tão abaixo do mercado, eu preciso que tu me dê um sinal aqui de 5 mil agora para garantir o veículo. É o tipo de golpe que mais acontece, não é? Desconfie. Isso, e pega nessa situação, né? Pô, não vai acabar se tu não fechar aqui agora, outro vai aproveitar essa chance. Então, fuja, porque a gente já tem falado um pouquinho sobre isso aqui nos nossos episódios. Cida, uma afirmação para ti agora. Pedir muitos financiamentos e empréstimos em pouco tempo aumenta o meu score de crédito, mostrando que eu sou um bom pagador. Essa afirmação é falsa ou verdadeira? Falsa. Ave Maria, a gente está pegando demais mito, isso agora. Né? É muito mito isso, assim. A gente tem uma ferramenta hoje que a gente pega exatamente isso, né? Acho que é bem ao contrário. Às vezes acende o alerta pro banco. Alerta, né? A gente vê 3, 4 financiamentos recentes no mesmo CPF, é uma coisa que aumenta o risco. É hora da gente ter uma atenção redobrada nisso, né? Pra gente trazer um prejuízo. Pra que uma pessoa só quer 3, 4 carros, né? Você vai ter que investigar isso tudo, né? Para todo mundo, comprou para a família toda, né? Para a mãe, para o pai, para o filho. Então, isso assim é muito arriscado. A gente tem pego isso bastante. Também já sente um cheirinho de golpe, né? Exato. Aí a gente analisa tudo direitinho, né? Se não tiver um fundamento para aquilo, se ele não for um cliente que ele já venha meio encarteirado com a gente que a gente já conheça. Bem perigoso. Não recomendo, não. Liga o alerta. Compra um de cada vez. Isso. Tá bom. Michele, agora para ti. Para não ter surpresas, devo sempre levar o seminovo que quero comprar em um mecânico de confiança antes de fechar negócio, mesmo que a loja diga que já vistoriou. Ó o bicho papão aí do lojista, levar o mecânico. E aí, deve levar o mecânico mesmo sempre? Claro, verdade. É um direito do consumidor, né? Ele tem que ter clareza do produto que ele está comprando. Então, ele tem um mecânico dele de confiança, ele pode levar, olhar... A chance de analisar, né, tudo no veículo. Olhar se o carro, se todas as revisões foram feitas, e às vezes a loja também tem uma oficina de confiança, olhar o interno, olhar o externo do carro, que sempre tem sinais. Por exemplo, questão da quilometragem. Você olha o volante, você tem o direito de fazer dos pedais, dos pneus, né? E eu acho que até para o próprio lojista, se ele deu a oportunidade do cliente levar o mecânico, depois é mais difícil que tenha os questionamentos posteriores, né? Diz, olha, o mecânico também confirmou que o veículo era de boa procedência, né? E tem a questão também da vistoria cautelar, que é outra segurança hoje. Então...
independente da vistoria cautelar, também o mecânico está lá à disposição, né? Exato. Então, na tua loja tu não torce o nariz quando o cliente diz que vai levar o direito mecânico. dele, fique à vontade. Lá no Auto Shopping também não, quer levar o mecânico pode. Inclusive, nós temos oficina mecânica lá no Auto Shopping também que comprova, e não são credenciados. Lojista e oficina são separados justamente para não ter conflito de interesses. Agora, Cida, nós até falamos um pouco, mas não fomos a fundo aqui. Pagar o financiamento antecipadamente, especialmente as últimas parcelas, sempre gera um grande desconto nos juros. Isso é mito ou é verdade? Verdade. O desconto realmente é razoável? Um desconto razoável, né? Ele vai depender da quantidade de parcelas que você financiou, de qual que você está antecipando. As últimas são sempre maiores, né? As parcelas reduzem bastante. Então, assim, se for em 60 meses, imagina, você acabou de fazer um financiamento, recebeu um dinheiro, quero antecipar um financiamento que eu fiz para daqui a 5 anos, né? Vale muito a pena, né? Então, se o cliente tiver essa condição de ir antecipando, é melhor. Isso é verdade. Sim, eu não estou com oportunidade de antecipar, mas eu vou fazer esse teste. Faça, é bem bom esse teste. Ô, Michele, eu queria agora para ti. A melhor forma de avaliar um seminovo é apenas olhando a quilometragem no painel. Isso é mito ou é verdade? Isso é mito. Eu até Ficou fácil para ti, né? Ficou fácil aí. Realmente é mito. Tem que ver a condição geral do veículo, né? Todos os detalhes, como é que se encontra. Que a quilometragem, infelizmente, não é uma prática do Costa Azul, mas tem muita gente que ainda correndo a um crime mas adultera a quilometragem, infelizmente, né? Cida, para conseguir um financiamento de carro com juro baixo, preciso ter uma conta no banco há muitos anos. Isso é mito ou é verdade? Mito. Ajuda ou atrapalha? Ajuda em parte, né? Faz parte do conjunto de critérios, né? Sim. Então, claro que você tem um relacionamento o banco conhece a experiência. Você conhece a experiência, você sabe que assim, muitas vezes até ele diz, eu tenho um crédito aprovado no meu banco, né? Isso tem uma referência boa também, mas não é um fator determinante, né? Aí vai pela análise de crédito, a gente vai voltar naqueles outros itens que eu falei, né? Para poder somar tudo e ver assim, isso valeu a pena, né? Esse vale a pena. Agrega. Agrega. Michele, comprar um seminovo que já foi de aplicativo na Bahia é sempre um mau negócio, pois o carro foi muito rodado e está desgastado. Isso é mito ou é verdade? Tem crescido muito, né? Aí a compra de motoristas para aplicativo e tudo rodar aplicativo aí. É mito, né? Desde que as revisões tenham sido feitas, e muitas são feitas de forma preventiva, acaba que não vai ser um negócio ruim, porque às vezes a gente consegue comprar esse carro com preço melhor. Então eu consigo repassar isso para o meu cliente. Então acho que comprar numa loja de procedência, né? E histórico, transparência, isso faz a diferença. Hoje, assim, como eu vejo que cada vez menos a gente vê essa prática de adulteração de quilometragem no mercado, então a gente vê muito carro rodando com a quilometragem alta, mas um veículo ter a quilometragem alta e ter as manutenções periódicas todas feitas, ele não vai impactar, né, tanto na condição do carro quanto na valorização. Na verdade, a quilometragem não quer dizer tudo, não. É importante, mas, como você mesmo falou, às vezes ele tem uma quilometragem alta, mas ele é um veículo bem conservado. Um veículo diesel, né? Por exemplo. Essa característica. Isso. A mesma coisa incorre com um veículo de locadora. Às vezes a pessoa quer dizer assim, não, este veículo condena por ser um veículo que veio de locadora, mas está na locadora, mas rodou tão pouco, fez as manutenções, então assim, não tem por que depreciar o bem por conta disso, desde que o estado do veículo esteja bom, né? Cida, se o CPF está sujo, negativado, como nós falamos, é melhor nem tentar financiamento de carro, porque será negado na hora. Isso é fato, mito, fake? É em parte, né? Eu diria assim que é uma grande probabilidade de ter uma recusa, mas é isso que eu vou dizer assim, pode ser que a gente tem... Às vezes o cliente não sabe. Acontece muito isso. O cliente não sabe que tinha aquela restrição. Às vezes pode ser uma conta de água, uma conta de luz. Então, ele também toma um susto quando a gente olha isso, né? Quando a gente vai olhar. Então, assim, eu não vou dizer que é uma verdade absoluta, porque a gente vê essas exceções acontecendo. Então, é bom a gente analisar, né? O cliente diz assim, mas eu não sabia. E várias vezes a gente olha isso, quando a gente vai olhar, é realmente um valor, às vezes, irrisório. Ele não sabia mesmo daquilo, né? Então, não significa dizer que ele não possa ter o crédito aprovado, né?
o contexto dele geral é muito bom, ele foi pego numa surpresa, e a gente pode condicionar, né, uma quitação. Depende. Depende muito. Então, assim, não vou dizer que é uma verdade absoluta, sim, porque a gente encontra, né, essas exceções no caminho, então a gente tem que analisar, né, Maravilha. também. Cida, de mercado financeiro, das boas práticas, eu acho que a gente falou tudo, mas eu queria te dar a oportunidade, se tem mais algum detalhe que nós deixamos para trás, alguma dica que tu queira dar aí para quem está nos assistindo, para ou melhorar o crédito ou facilitar a compra. Então, fica à vontade, que a gente já está caminhando aqui para as considerações finais. Então, por favor, então, dê né, teu recado. como assim, o que a gente faz? Assim, a gente só reforça a ideia de que você procure realmente um veículo de procedência, que você procure um veículo, uma procedência de uma loja de confiança, né? Veja essa loja. Hoje a gente tem realmente no mundo digital. Hoje você consegue saber tudo, né, da vida de uma empresa, da procedência. Olha se tem muita reclamação, se não tem, né, esses carros. Isso é super importante hoje. Eu acho que isso é uma dica. Quando eu vou adquirir uma coisa hoje, eu vou para olhar se aquela empresa tem muita reclamação, eu vejo se tem algum comentário numa rede social que desabonou aquilo ali, né? Então, eu acho que isso também é importante, né, para a gente olhar, né? Então, procedência acima de tudo, né, para você ter confiança naquele produto, isso é extremamente importante. E por trás disso, né, nos deixa mais seguro para a gente fazer essa operação, né? A gente vê que o cliente é um cliente com bom perfil, é um cliente que ele agrega, que vai agregar com a gente, que ele não vai ter um problema de uma inadimplência, né? Então, eu acho bom a gente fazer realmente isso, a gente verificar a procedência, de onde a gente está comprando e buscar, né, se proteger o máximo que a gente puder. Ai, obrigada, Cida. Foi muita contribuição mesmo teu conteúdo aqui para a gente ficar mais por dentro aí de quem quer muita buscar dica boa, muita atenção, comprar carro. Acho que saímos escolados daqui. Michele, legal. Também, tua experiência foi de muita contribuição. Obrigada. Ver se tem mais algum recado aí que tu queira dar, tanto para quem está nos assistindo, quanto para os teus clientes que já conhecem aí a Costa Azul. Deixa o teu @ também, por favor. Fica à vontade. Obrigada, mais uma vez, reforçando as palavras de Cida. Transparência, eu acho que é a alma do negócio. E, claro, a gente está no mundo digital, mas não esquecer que a propaganda boca a boca, ela ainda é muito forte. Então, eu digo, pela empresa, a experiência da nossa empresa, que já tem mais de 30 anos no mercado. Meu pai tem um nome muito forte no mercado, então a gente procura zelar isso. Então, uma negociação transparente, eu acho que é a alma do negócio. Às vezes a pessoa fala, não é ganhar muito, é você realmente ter um equilíbrio, você manter o cliente. Então, manter cliente é vender produto bom, ter taxa boa, ter atendimento bom, porque não é só pensar no hoje, é pensar no futuro. Então, fidelizar o cliente. Eu acho que o olho no olho nunca vai sair de moda, né? Teu pai tem bastante disso, vocês trazem isso como tradição. Parabéns pelo trabalho também. Obrigada pela contribuição. Agradeço. Fala em obrigada, eu quero também agradecer, porque a gente vai passar aqui agora o material. As meninas aqui compartilharam conosco de um momento maravilhoso, que foi a nossa ação Mãe, Saúde, Movimento. Estou aqui com Keila. Keila chegou agora para dar o recado, para a gente comentar um pouquinho sobre essa ação, né? Keila é a nossa produtora aqui no podcast e jornalista aqui do Bahia Notícia. E ela bolou aí esse excepcional evento. Aí dá para, passando as imagens, na nossa manhã de sábado, na Fit Bike. A Keila providenciou uns mimos para nós, a gente pedalou, comunicou, trocou experiências, fez exercícios também, não é, Keila? Oi, Dani. Bem-vinda aqui. Oi, obrigada. Então, esse evento, Mãe, Saúde, Movimento, partimos do princípio de unir propósito, né? Saúde, movimento, porque foi um aulão de bike voltado aí para o nosso podcast, né? Conseguimos fazer essa ponte aí com o BN Autos. É um desafio conseguir juntar tantas mães, mas deu tudo certo. Aproveitar o espaço, agradecer todo mundo que foi, agradecer Dani do Fit Bike, Diane, Michele, que estava lá com a gente, Cida, Dilma e tantas outras que foi, né? Que eu não vou ter espaço aqui para falar de todas. E é isso. Foi uma maneira que a gente achou de unir o BN Autos, de trazer vocês para perto da gente, de
fazer essa bagunça aí Ai, gostosa. foi muita E é conexão, isso. Foi muito legal. muita troca, Muito bom. aquilo realmente de parabéns pela iniciativa. Todas nós, né, que participamos do evento, ficamos aqui muito grata com os mimos dos patrocinadores também. Vocês tiveram Sim, cuidado, sim. né, de presentear uma a uma das participantes. Então, além de nós termos uma manhã deliciosa com essa troca, com essa energia, nós podemos ainda... A gente saiu com os mimos lá, com as delícias. Passando, obrigada, viu, Keila? Faça mais disso, por favor. Chame a gente. Tá no script, vamos fazer mais disso, Já organizar tem mais aí disso. alguma ideia, um spoiler do que tu tá aprontando aí pra gente, do que tu pensa? Já sim, eu só não vou falar hoje. Mas tem mais, você vai falar. Tem Que sim, bom. eu pretendo seguir aí, né, com os eventos voltado para não só para as nossas parceiras, para quem tá comigo no Autos, no Bahia Notícias em si, mas juntar unir cada vez mais essa força. Eu vou aproveitar para agradecer minha equipe, os meninos, Luiz e Mavi, estão ali escondidinhos, que fizeram acontecer tudo comigo. Assim, a gente desenhou do início ao fim os mimos Todos que vocês os fizeram, detalhes, as vocês pensaram em sacolas. todos os detalhes. E eles comigo, a gente passou a tarde inteira decorando sacola e aquela confusão gostosa. E Keila é isso. idealizou, Obrigada, falou viu? e se, e eles se jogaram, né? Jogaram no sonho, deu super É. certo, meu. Muito É. obrigada também. As meninas que estavam junto estão aqui, podem testemunhar, né? O Foi quanto de maravilhoso. cuidado e carinho teve em Foram cada super detalhe. atenciosos, cada detalhe fez a diferença mesmo. Parabéns. Exato. E o único spoiler que eu vou dar aqui é que no próximo vocês vão estar com a gente, porque é a obrigada. cara de vocês o que a gente vai fazer. Tá vendo, né, Mi? Tá vendo? Porque assim, é esse nosso mercado automotivo, por exemplo, a Keila já comanda aí o BN Autos há um tempão. Ela também aqui está sempre conosco no BN Autos Cast, ela é idealizadora. Luiz, Mavi, Igor, vamos aproveitar aí também agradecer. Esse final de temporada é assim, a gente pode tudo, né, Keila? A gente pode tudo claro. para agradecer essa 4ª temporada, que foi uma das melhores, né? Teve uma entrega maravilhosa. Vou passar depois também os nossos patrocinadores, que foram incríveis, que Sim. permitiram uma temporada grande. Trouxemos nomes de peso aqui, com conteúdo que trouxe realmente... Nós pretendemos o quê? Colocar a Bahia dentro do mundo automotivo, e a gente tem conseguido isso. Mas é um mundo, assim, muito masculino. E hoje a gente traz aqui mais o feminino, a nossa Isso. gestora aqui também, né? Uma mulher no comando. E acreditem, as poucas mulheres que tem no segmento, é muito difícil elas toparem alguma coisa, sabe? Então, assim, para fazer o evento, para fazer tudo acontecer, é muito difícil, porque além de ser uma fatia muito pequena, e essa fatia, a maioria ainda tem uma resistênciazinha. E aqui dentro do Bahia Notícias, né, graças a Deus, a gente tem um espaço de levar as ideias para frente, fazer acontecer mesmo e tal. E eu sempre fico procurando alguns movimentos que ligam o conexão, feminino, assim, assim, com o com o meio automobilístico, que eu consiga misturar tudo, sabe? E é difícil, Mas a conseguiu. gente Foi consegue. uma A conexão gente consegue. maravilhosa. Todas, né? Saíram Sim. muito felizes, muito contentes, muito agradecidas. No entanto, olha as carinhas aí, todo mundo super contente de estar nessa manhã diferente, de Sim. se permitir essa conexão. Em um momento lá, mais pro finalzinho, a gente conversou lá, o pessoal pedalando, cansado, mas assim, a gente fez uma pergunta muito interessante, que é o que te conecta, né? O que te move. E aí foram depoimentos maravilhosos mesmo, vocês. Foi fantástico, fantástico. Obrigada, Keila. Obrigada toda a equipe. Foi incrível. Faremos mais, então disso eu Com fico contente. certeza, Conte comigo com também, certeza. sempre. Conte com a gente. Claro, Que bom, já que estou bom. contando. A temporada, né, tá chegando ao final, mas no mês que vem a gente volta e voltaremos com mais gás ainda. Mais isso. força, que mais massa. energia. Traremos novidades, com certeza. Traremos mais participações, mais patrocinadores. Vocês que quiserem estar aqui conosco, sejam bem-vindos. Façam os contatos aí com a nossa equipe. Vamos crescer ainda mais esse time. Tem o vídeo aí dos nossos patrocinadores. Eu vou passar aí os nossos... os entrevistados da temporada 4.
Newton Mandelli, da Mandelli Veículos. Boxcar, nosso amigo Cláudio, o nome tá errado ali. Gabriel, repórter aqui também do Bahia Notícias, que participou conosco. Nosso secretário de Mobilidade, Pablo Souza. O episódio dele também repercutiu muito. Mayara Padrão, jornalista, esteve aqui com a gente. Com a pauta aí, com Samile, dos carros elétricos e híbridos. Demos uma aula aqui também, viu, meninas? Olha aí, Danilo, do Bradesco Financiamentos. Jairo Geiger, da empresa de mídia, deu uma aula, falou bastante sobre o início do Auto Shopping, que ele contribuiu. O vendedor 01 lá do Auto Shopping Itapuã, Adelson. Soltel Vistorias, que faz as cautelares lá do Auto Shopping Itapuã. Fernandinho, lojista também número 1 do Auto Shopping Itapuã. Daniel, um dos últimos lojistas que ingressaram no Auto Shopping, estão lá conosco já há 2 anos. Maurício, meu parceiro aí do Acelera Bahia, está sempre dividindo bancada conosco. Um parceiro do Autos também. Do Minuto Autos, parceiro da casa. Maurício é um parceiro antigo. João Rocha, passou ali Tracker. Gustavo Gomes aí do Banco BV, que já foi safra, né? Já foi. Humberto Ferreira deu uma aula de consórcio para a gente, também desmistificou muita coisa. Murilo Bastos, advogado e amigo nosso aqui da casa que contribui sempre. Marcos Cunha, da Central de Créditos, sabe muito de consórcio também. Tiago Costa, que eu comentava com vocês. Esse aí nos ajudou a prender ladrão. Aline Gama, repórter também. Léo, nossa agência lá, Soma Market, falou bastante sobre a visita dele ao Salão do Automóvel na China, junto com o Duda Godinho. Acho que assim encerrou, né, a participação anterior. Auto Shopping Itapuã, hoje eu falei pouco do Auto Shopping Itapuã, nosso patrocinador aí de sempre, com a gente em todas as temporadas, nossas 33 lojas de especialistas em seminovos. Esses sabem como vender, sabem como financiar, e também Cida, que está com a gente lá, além, né, do Safra, nós temos outras 7 financeiras, sempre buscando trazer o melhor, com credibilidade, com confiança, já há 18 anos. Então, gente, por hoje é isso. Espero que a gente tenha conseguido dar o recado, falar aí se realmente é uma boa oportunidade para comprar um seminovo em 2025. Acho que nós deixamos claro que realmente a hora é agora. Obrigada, meninas. Obrigada, Keila. Obrigada, equipe. E até a próxima temporada, gente. Boa noite. Obrigada, Dani. A gente agradece muito e até a próxima. Até a próxima. Em breve. Em breve, em breve.